Boa tarde, quinto ano. Vamos para a nossa aula de matemática. Agora falando sobre polígonos. Nós vimos a diferença das figuras planas e das figuras espaciais. A figura plana, a gente só vê a parte da frente dela. Olha o dedão machucado. A gente só vê a parte da frente dela. E os sólidos geométricos ou figuras espaciais são aquelas que a gente vê toda a dimensão, né? Vê na frente, vê em cima, vê embaixo, vê atrás. Tem vários lados, tá bom? Então, vamos lá. Polígonos são figuras planas com as seguintes características. Então, nós vamos falar agora das figuras planas. Aquelas que só vê a parte da frente dela. São figuras fechadas, ou seja, eu faço a linha, não deixo nenhuma entrada. Todas as linhas se unem. Formadas por segmentos de retas, ou seja, não pode fazer uma curva na figura. São só linhas retas. Não possuem cruzamento de reta, ou seja, as linhas não se cruzam. Elas se encontram, mas não se cruzam. Essas são as principais características de um polígono, tá bom? Só possui linhas retas, é uma figura plana e as linhas não se cruzam. Os polígonos também possuem características marcadas por seus elementos, ângulos, vértices, diagonais e lados. Então, aí nós temos a figura. Vértice nós já estudamos anteriormente, que são as pontinhas, as quinas onde as linhas se encontram, vértice. Ângulo é aquela abertura, então aquela abertura daqui para cá é um ângulo. Os lados da figura e as diagonais são as linhas inclinadas que eu posso formar dentro desse polígono. Todas mostradas aqui nessa figura. Eu posso unir esse ponto com esse, com esse, com esse, formar um triângulo aqui dentro. Aqui uniram todos e formaram uma estrela, tá vendo? Essas linhas que se cruzam aqui dentro são as diagonais. No quadro a seguir, algumas figuras. Quais seriam figuras poligonais? Ou seja, quais são polígonos? Então, vocês vão fazer isso daí, depois a gente vai fazer a correção. Lembra das características, tá? Formadas por linhas retas, fechadas, ou seja, as linhas se encontram, não deixam nenhuma abertura para entrar ou sair. E as linhas não se cruzam. Então, observem aí, e depois, na hora da correção, a gente vai falar sobre elas. Esses polígonos, dependendo do número de lados que eles possuem, eles vão receber nomes. Então, aí na página 64. Eu não vou ler tudo, eu vou explicando, mas sem ler tudo, tá bom? Vontade de espirrar. Então, tem uma figura de 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5, pentágono. 6, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono. 9, eneágono. 10, decágono. 11, undecágono. 12, dodecágono. Todas figuras formadas por linhas retas. Tá bom? Agora, esses polígonos, além de serem formados por linhas retas, eles recebem uma classificação. Então, aí na página 65. Eles podem ser polígonos regulares ou polígonos irregulares. Os polígonos que têm os lados e os ângulos com medidas iguais são conhecidos como polígonos regulares. Os que não têm lados do mesmo tamanho e não possuem ângulos com medidas iguais são chamados de polígonos irregulares. Olha bem essa tabela aí. Os polígonos regulares, eles têm todos os lados do mesmo tamanho. Já os polígonos irregulares, você vai ver, tem um lado que é grande, um lado pequeno, um lado mais comprido, um lado mais curto. Então, essa é a diferença dos polígonos regulares, que têm todos os lados do mesmo tamanho, e os irregulares, que são aqueles que têm tamanhos diferentes. Uma linha maior, outra linha menor, outra linha maior, outra linha média. Tá bom? Então, nós vimos aqui os polígonos, tá bom? Então, agora vocês têm aí os exercícios resolvidos na 65 e vão fazer para mim a página 66 e 67 até a letra D. Não é para pegar essa parte dos triângulos, não. Tá bom? Mãos à obra, então. Vamos lá?